Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Depois de fazer uma partida com 100% de precisão, Garry Kasparov segue firme aqui nas Olimpíadas, torneio mundial, Olimpíadas de Malta, né? Então vamos dar uma olhada aqui, o jovem Garry Kasparov, agora ele vai encarar Gert Lichterink, campeão holandês, mestre internacional. Vamos dar uma olhada nessa partida. O jovem Garry Kasparov aqui abre com peão-dama. E aqui o Lichterink segue com cavalo em F6. Depois de C4, E6. Cavalo F3, B6, indo para a defesa índia da dama. Ele tá repetindo os lances que o Garry Kasparov jogou contra o Marjanovic. Cuidado, Lichterink, porque o Kasparov fez 100% de precisão naquela partida, né? Mas agora é o seguinte... parece que se ele tá jogando os mesmos lances é porque ele andou estudando aí, preparou alguma coisa contra o Kasparov. Bom, seguiu com G3, bispo B7, bispo G2, por enquanto igualzinho, bispo E7. E na partida contra o Marjanovic, o Garry Kasparov foi pro Gambito Poliugaevski jogando roque. Depois de roque seguiu com D5, peão toma e cavalo H4, com aquelas ideias todas do cavalo vindo para F5, peão cravado aqui no centro. E a gente viu uma partida maravilhosa. E o Kasparov detonou aqui o adversário, né? Então deve ter alguma coisa preparada. Agora o Kasparov, ele muda aqui o lance, ele não faz mais rock. E agora ele muda o lance, ele fala, não, isso que você preparou, esquece. Então o cara é inteligente dentro e fora dos tabuleiros, né? Aqui ele percebendo que o adversário preparou alguma coisa, falou, vamos tirar do preparo dele, vamos jogar outra coisa. Cavalo C3 foi jogado, cavalo E4 e aqui bispo D2 segue desenvolvendo o Garry Kasparov. Bispo em F6, pressão aí no peão central. E aqui o Kasparov comenta... que roque é praticamente forçado aqui nessa posição, talvez E3, mas enfim, ele comenta que não dá para jogar um lance natural como torre C1, esse lance já deixa as pretas muito bem com bispo por D4, olha que posição perigosa, né? Bispo por D4 e depois de cavalo por D4, cavalo por C3 atacando a dama e depois de qualquer lance capturando aqui em C3, o bispo tá capturando aqui em G2, né? Então por isso o Kasparov comenta que aqui é importante fazer o roque e agora o rei tá protegendo aqui o bispo e não tem mais esse tipo de armadilha. Roque foi jogado pelo Lichterink, agora sim torre C1 e aqui C5, atacando fortemente aí o centro. Curioso notar que na época o lance mais jogado era D6 e o Lichterink é um visionário, porque C5 é o lance mais jogado hoje em dia e é o lance sugerido pelas engines, ele vai para esse lance raro para a época, aqui D6 era de longe mais jogado. C5 foi jogado, D5 e agora peão toma, cavalo por bispo, cavalo aqui por cavalo e depois de D6 então a gente olha para essa posição e o que está acontecendo? O Kasparov comenta o seguinte, aqui as pretas parece que desenvolveram bem na abertura, tem o par de bispos, as peças bem desenvolvidas, e depois de um lance como cavalo C4, as pretas jogam, por exemplo, o bispo aqui em A6 e tem um jogo equilibrado, né? Então o Garry Kasparov ele olha para essa posição e ele fala, eu não quero jogo equilibrado. E aqui ele vai para um outro lance, então, e não faz o tão jogado na época cavalo C4 e vai para a novidade para a época cavalo de D em E4, aqui já perseguindo o bispo. Já com ideias de pressionar fortemente aqui em D6. Interessante o lance, né? Aqui ele comenta que talvez o Lichterink tenha ficado com medo de preservar o bispo e levar um F4, por exemplo. Kasparov, depois de um cavalo D7, ele ia mandar G4 aqui. E não é fácil segurar esse ataque. Por exemplo, o cavalo F6, cavalo F2 e o Kasparov já estaria atacando com tudo na ala do rei. Simples assim no começo da partida. Não é fácil jogar contra o ogro de Baku. O Garry Kasparov é um jogador muito agressivo. O Lichterink sabe disso, ele fala, quer saber? Eu vou deixar ele capturar meu bispo e seguir desenvolvendo aqui, torre 8 foi jogado. O Kasparov segue com dama D2, ele não está interessado por enquanto em capturar o bispo. Aqui A6 o Lichterink já começa a ficar preocupado na posição, tendo que se defender com lances como cavalo B5. E atacando aqui em D6, já é difícil jogar aqui com as peças pretas, né? E o Kasparov percebendo agora, ele comenta esse lance aqui, ele fala, beleza, esse lance preveniu o cavalo B5, mas olha a visão agora do Kasparov, é legal compartilhar isso com vocês. Ele fala, mas esse lance enfraqueceu de uma vez por todas B6 e o cavalo não tem mais como desenvolver, porque o cavalo agora não tem mais a casa de A6, o cavalo não pode vir para C6 e também não pode vir aqui para D7, senão tá caindo aqui em D6. E B6 aqui é um alvo. Como explorar isso? Agora que é a genialidade toda, né? Você fala, beleza, até aqui eu tô entendendo, mas como eu faço? O que eu faço em relação a isso para explorar isso, né? Como é que eu vou atacar agora lá em B6? E o Kasparov então vai para um lance espetacular aqui na posição. O melhor lance segundo os computadores. B4, né? Que é isso? Que o Kasparov começa a fazer aqui? Bom, a partida seguiu com bispo E7, mas se aqui tivesse jogado peão toma
a ideia do Kasparov. Cavalo por F6, cheque, dama por F6 e aí cavalo E4, cavalo protegido pelo bispo, atacando os pontos de F6 e D6 e a dama tá chegando em B4, finalmente atacando o ponto de B6 e D6. É ou não é genial, Garry Kasparov, né? Genial esse lance B4 aqui. O Lig Terink, percebendo tudo isso, volta ao bispo para proteger o ponto de D6. A partida seguiu com o peão toma em B5, B toma em B5. E agora dama em F4. O Garry Kasparov faz esse lance para dificultar o desenvolvimento do cavalo. Esse cavalo não consegue mais jogar, porque se ele vier para D7 tá caindo agora o peão aqui. Perdão, aqui a seta saiu errado, o peão aqui de D6, né? Então espetacular, aqui o Kasparov não vai dando chance pro Lig Terink jogar. O Lig Terink tenta resolver aqui a situação jogando o lance dama C7, agora a dama fica protegendo aqui junto com o bispo e o cavalo pode sair para jogar. Mas agora cavalo em A4 aqui pelo Kasparov. E o que ele já tá ameaçando? Ele tá ameaçando capturar aqui em C5. O peão de D6 agora tá cravado porque a dama tá em defesa. O peão não tá mais defendendo em C5. Tem um monte de ataque agora aqui o Garry Kasparov. E não tem muito o que fazer. Por exemplo, você pode falar, Rafa, tá caindo o peãozinho aqui no centro, hein? Será que o Lig Terink não pode jogar um bispo D5? Aqui não funciona porque torre C5 imediatamente já vai ganhar uma posição muito boa aqui para as brancas, né? A torre está protegida pelo cavalo, o peão não pode capturar se não cai a dama, o bispo está atacado, a dama está atacada, teria que voltar o bispo e depois de torre D1 as brancas têm uma forte pressão, uma posição aqui muito vantajosa, né? Que mais dá para eu pensar fazer então? Já sei, vou tirar da cravada aqui, vou jogar dama D8. Tudo bem, poderia seguir também assim na partida, mas depois de torre de F em D1 protegendo o peão de D5, as brancas continuariam atacando e as pretas continuariam com o problema aqui do cavalo. Então para tentar resolver tudo isso, o Lig Terink jogou com dama aqui em A5. E o Kasparov fala, uma pobre defesa, porque agora ele segue com torre B1, olha que espetáculo aqui. Já sei, ele deixou o cavalo porque ele tá atacando o bispo. Não, não é nada disso, aqui a dama não pode capturar o cavalo por conta de cavalo F6 cheque, dando um ataque descoberto e ganhando a dama aqui na sequência, né? Então espetacular aqui a posição, torre B1 exclama, e aí você fala, tudo bem, mas o peão tá caindo aqui em D5. Ok, é exatamente como segue na partida, bispo por D5 e agora o Kasparov vai para mais um lance espetacular, cavalo aqui em B6, atacando a torre e atacando o bispo. O Lig Terink tem uma saída esperta aqui para essa posição, ele segue com bispo por E4, olha que legal esse recurso, né? E aqui agora se jogar cavalo por A8, simplesmente bispo por B1 e as pretas estão de volta, estão equilibradas aqui na partida, né? Então não foi assim que seguiu na partida, Garry Kasparov não captura a torre e segue com bispo por E4 e agora o Lig Terink joga a torre em A7 e eu te pergunto, me parece, você acha que as brancas estão bem aqui? Porque eu quando bato o olho nessa posição, sinceramente acho que as pretas resolveram todos os seus problemas, né? A torre não está mais atacada, o peão de D6 está protegido aqui pelo bispo, parece que o cavalo vai conseguir se desenvolver e vai soltar o jogo, pode jogar agora aqui o cavalo, o peão de A2 está atacado, pretas tem um peão a mais, eu bato o olho nessa posição e tenho a sensação que as pretas escaparam do ataque aqui do Kasparov. As pretas teriam escapado se não fosse o próximo lance de Garry Kasparov. Kasparov não dá um tempo pro Lig Terink respirar, esse é o estilo do Kasparov, muito agressivo. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o próximo lance aqui do Kasparov, o único aqui que vai para as cabeças, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Kaspa. Cavalo C8 exclama, que é isso? Que é isso? Esse é o ogro de Baku, né? Agora ataca o bispo, ataca em D6, ataca a torre, ataca todo mundo. Esse cavalo realmente é especial. E você fala, Rafa, mas eu não estou entendendo, aqui torre por C8. Se torre por C8, eu te convido a tentar encontrar o próximo lance das brancas. E vale a pena, até se você quiser dar pausa a título de exercício tático. E eu espero que você tenha encontrado, sim, é esse mesmo. Dama em F5, né? Ameaçando a torre e ameaçando o peão. E ficando com forte vantagem, uma posição com certeza vencedora, né? Por isso, nessa posição, depois de cavalo C8, a partida seguiu com cavalo C6. O Lig Terink fala, vou ter que entregar material mesmo. Cavalo por A7, capturando a torre, cavalo por A7. Mas o Garry Kasparov não para com o seu ataque. E depois de bispo D5, simplesmente, o Lig Terink
abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Garry Kasparov não deixou ele jogar, né? Não deixou ele jogar. E aqui o peão de F7 está atacado, a torre está vindo na sétima atacando tudo. Por exemplo, o bispo F6 tentando bloquear, seguiria simplesmente com torre aqui em B7, atacando tudo e a posição entra em colapso. E por isso, depois de bispo D5, Gert Lichterink abandona aqui a partida. Mais uma partida espetacular aqui de Garry Kasparov na nossa playlist do Garry. E vamos dar uma olhada aqui no relatório, né, do chess.com para ver a precisão. Mais uma precisão monstruosa de Garry Kasparov aqui, 99,2% de precisão, 87,4% para o Gert. E não dá para entender, o Garry Kasparov foi ficando melhor aqui, um lancezinho melhor lá, e quando viu ele tava ganho, né? Então realmente uma partida espetacular, não cometeu uma imprecisão, nada, fez a partida perfeita. Tudo bem, aqui teve bastante lance de livro, 8 lances de livro, mas mostrando sim a questão, né, o aspecto do preparo de Garry Kasparov, e sempre foi uma arma muito forte do Garry, preparo, né, das suas aberturas, mas também a execução, a tática, o cálculo, o espírito de ataque. É realmente um jogador único aí da história do xadrez mundial, né? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite pouca apareceu, pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.